Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre uma coisa que tem comprometido muitas pessoas, que é a associação da Covid-19 e comprometimentos dos nervos periféricos. Existem pelo menos 4 situações, e que nós vamos conversar sobre todas elas, que podem prejudicar os nervos periféricos relacionados à Covid-19. Então aguarde, que é sobre isso que nós vamos falar. A primeira delas está muito relacionada à condição crítica dos doentes graves. Então, existe um quadro que é a neuropatia do doente crítico, e isso se relaciona a uma polineuropatia, um comprometimento de nervos das extremidades mesmo, e que pode gerar uma fraqueza global, uma perda de função neurológica global. E isso não é exclusivo da Covid-19, isso também pode acontecer em outros doentes graves por outras doenças. A segunda delas tem a ver com a perda de peso que esses pacientes muito tempo acamados ficam por conta do quadro grave da doença, e com isso a perda de tecido de proteção, de gordura do corpo predispõe a compressões nervosas periféricas, e isso não necessariamente vai acontecer, mas pode acontecer, e alguns nervos são mais suscetíveis a essas compressões. Acho que o mais comum é o nervo fibular e, na sequência, o nervo ulnar no cotovelo. O fibular aqui na lateral do joelho e o nervo ulnar aqui na região medial do cotovelo. A terceira situação tem muito a ver com posicionamento. Então, compressões nervosas a depender do posicionamento prolongado de um paciente, isso pode comprometer a função de determinados nervos, e existe inclusive já trabalho escrito na literatura médica e na internet é disponível e é possível buscar a respeito, inclusive, de lesões nervosas periféricas nos pacientes críticos que ficaram em posição prona, para melhorar condições respiratórias durante os quadros mais graves. Então, o posicionamento também e a compressão prolongada de alguns nervos podem afetar a função neurológica dos nervos comprimidos e comprometidos. E a quarta situação, que eu acho que é a que mais incomoda e que eu já tenho visto alguns pacientes com quadros semelhantes, inclusive nessa segunda-feira nosso grupo operou um paciente que veio encaminhado por um colega meu psiquiatra, de uma lesão do plexo braquial, de elementos inferiores do plexo braquial, C8, T1, e que então foi feita uma cirurgia para transferência nervosa, para tentar recuperar movimentos finos da mão. Mas já vi também outro paciente que veio encaminhado por uma colega fisiatra com um comprometimento total do plexo braquial, então um quadro muito grave em que se perdeu completamente o movimento de todo o braço, o antebraço, mão, dedos, tudo. Nós estamos estudando aí possibilidades de tentar ajudar esse paciente, mas já vi também outros comprometimentos decorrentes da Covid, comprometendo o nervo radial, o nervo ulnar, o nervo fibular, e não está muito clara a causa desse problema, se foi uma inflamação dos nervos, a inflamação a gente chama de neurite, ou se existe alguma torção desses nervos, ou se existe alguma outra explicação, alguma reação autoimune, algo que possa justificar a perda de função desses nervos sem aparentemente outra causa visível, né? Bom, nós ainda temos muito para descobrir, para avaliar e para evoluir aí no diagnóstico, no tratamento dessas lesões. Acho que os pacientes estão começando a aparecer agora, depois de quadros graves que aconteceram lá em abril, em maio, e que agora que recuperaram as forças e conseguem ser vistos os déficits relacionados a esses problemas dos nervos. Muita gente não sabe dessa especialidade, né, de cirurgia de nervos periféricos, então também
os pacientes chegam encaminhados de forma tardia e isso também interfere aí na evolução, na recuperação desses pacientes. A ideia de fazer esse vídeo era mais um alerta e deixar esclarecidas algumas informações de forma a facilitar aí a assistência a esses pacientes que estão sofrendo com essa doença que tem afetado todo mundo. Ok? Um grande abraço.